você pretende iniciar uma carreira internacional, atuar como docente fora do país, a gente, no mundo acadêmico de hoje, vai ter a oportunidade de conversar com o professor Flávio Macau, que está há alguns anos já na Austrália. Flávio, professor, muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com você e pela gentileza de receber a gente aqui no mundo acadêmico. Eu que agradeço. Fazer uma breve apresentação aqui do professor Flávio Macau. Ele é engenheiro mecânico, né, pela Universidade de São Paulo, possui também uma especialização em gestão da qualidade também pela USP, é mestre em administração pela Universidade Mackenzie, além de doutor pela Fundação Getúlio Vargas. Já atuou em vários programas de pós-graduação lato sensu, também em programa de pós-graduação estrito sensu, coordenando no Brasil um programa também, né, e já está há 6 anos na Ed Cowan University na Austrália, não é isso, Macau? Exatamente. Já há 6 anos. Né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar pouco tempo, né? Eu trabalhei pouco tempo com o Macau na Universidade Paulista, pouco antes dele embarcar para a Austrália, e já se vão 6 anos aí fora do país. Né? Macau, primeiro, mais uma vez, agradeço aí pela possibilidade, pela honra de conversar aqui com você no programa, né? Eu começo a pergunta com a mais básica possível, né? Como quem está interessado em iniciar uma carreira docente fora do Brasil, qual que é o passo, né? Qual que é a dica fundamental que você dá aí para quem eventualmente pensa em sair do Brasil? Claro, claro. Eu diria que tem 2 caminhos diferentes. Um é aquela pessoa que já é docente no Brasil, o caminho é um, e outro é aquela pessoa que ainda está com planos de ser docente, mas não é docente ainda nem do Brasil. Aí o caminho vai ser um pouco diferente. Para quem não é docente no Brasil, quer dizer, bem início de carreira mesmo, e está pensando essa carreira no exterior, o caminho até, se você parar para pensar, talvez mais simples. Porque aí você vai fazer o seu doutorado no exterior, e fazendo o seu doutorado no exterior, você já vai desenvolver no país onde você vai fazer o doutorado, os contatos, os skills, a experiência que você vai precisar. Então é um caminho relativamente claro para quem ainda não entrou na carreira. Para quem já tem a carreira no Brasil ou terminou seu doutorado no Brasil, aí o caminho é um pouco mais diferente. Diferente em que sentido? Quais são os principais pontos? Primeiro, você tem que estar bem qualificado para a própria situação brasileira. Quer dizer, se você não é um acadêmico de bons resultados no Brasil, você não vai conseguir uma carreira internacional. Então, se você pensa, poxa, eu estou aqui no Brasil, já sou docente, já trabalho, mas eu estou assim por um fio. Você mirar no exterior, dificilmente você vai conseguir uma colocação. Agora, para quem é um bom docente... Significa produção? Bom desempenho significa produção, no caso aqui, Macau? Bom desempenho significa produção. Significa produção. Significa aquela produção internacional. E eu vou comentar um pouco mais de que tipo de produção que se procura aqui no exterior. Mas vamos dizer que você é um acadêmico no Brasil, fez o seu doutorado por aí, tem uma posição boa, já está num programa regular de pesquisa, já tem uma experiência, já está assim, no ponto, vamos dizer. Aí você vai procurar essa carreira no exterior e tem algumas questões técnicas que você tem que resolver e algumas questões não técnicas. As questões técnicas envolvem questões como, eu tenho os direitos para trabalhar naquele país? Ou eu estou contando integralmente com que o meu empregador me ofereça não só um trabalho, como também um visto, como também a relocação, que vem o pacote completo? Pode acontecer? Pode. Eu contratei no ano passado um acadêmico e eu pago o visto dele, eu pago o transporte dele da Grã-Bretanha para cá, e eu tenho essa liberdade para fazer isso em certos casos. Mas é uma pessoa assim de extremo talento para uma situação de uma vaga mais júnior, como a gente chamaria aqui, é uma coisa que eu normalmente não faria. Então, se você tem uma envergadura acadêmica ao ponto de que justifica para a instituição fazer o pacote completo, barba, cabelo e bigode, é uma possibilidade. O que é essa envergadura, a gente pode comentar daqui a pouco.
Agora vamos dizer que você está ali no meio do caminho. Você é um acadêmico, sim, de respeito, mas você ainda não é uma sumidade ali no seu campo. A questão do visto pode fazer a diferença, porque é um mercado muito competitivo. Então, se eu, empregador, tiver que escolher entre alguém que já tem os direitos de trabalhar no meu país e alguém que não tem os direitos de trabalhar no meu país, e as duas pessoas estão empatadas, aí eu vou tender a, porque tem um custo bastante elevado. Às vezes as pessoas não sabem disso. Para você, por exemplo, aqui na Austrália, contratar alguém do exterior, existe um custo financeiro muito grande que você paga ao governo para trazer esse talento para cá. Então, quem já tem ali, por exemplo, está indo para a Europa, já tem uma cidadania italiana, é uma vantagem. Quem já está indo para os Estados Unidos e tem algum tipo de green card, alguma coisa, é uma vantagem. Só comentando, Nova Zelândia vai ser um pouco diferente. Então, os comentários que eu vou falar aqui são mais focados na Austrália do que na Nova Zelândia. A Nova Zelândia é outro tipo de conversa. Então, isso é um fator que ajuda, é uma tecnicalidade, vamos colocar assim. Agora, quais são os fatores, mesmo tecnicalidade à parte? Como você captura a imaginação e a atenção de um empregador aqui na Austrália? Eu vou colocar a produção científica como o segundo ponto. Algumas pessoas pensariam que a produção científica é o primeiro ponto, eu vou colocar como o segundo ponto. Os dois pontos vão ser igualmente importantes, mas o primeiro ponto para mim é quem você conhece. É o famoso networking. Então, você chegar assim, gelado no país, quem você conhece, quais são os seus contatos de longa data de pesquisa na Austrália? Não tenho ninguém. Bem, você não está fora do jogo. Não está fora do jogo. Mas você deixou sua vida mais difícil. Então, provavelmente o que você quer fazer se você está pensando em ir para o exterior, ir, por exemplo, para a Austrália, para o Canadá, ou para a Inglaterra, os Estados Unidos, você precisa de um plano. Esse plano, o meu plano foi um plano de 2 anos. Você precisa de um plano de médio para longo prazo, não é uma coisa que você vai resolver em 6 meses, não. 6 meses é curtíssimo prazo numa situação dessa. E parte desse plano eu vou para estabelecer a minha rede de contato nesse país. Eu vou para os congressos por lá, eu vou procurar quem são os professores que atuam na minha área, eu vou desenvolver pesquisa junto, eu vou trabalhar junto, eu vou existir para essas pessoas. Porque isso faz uma diferença muito grande na hora da seleção. Não é impossível, mas é muito mais raro você fazer uma contratação de alguém que você nunca viu na sua vida, nunca ouviu falar, e é uma descrição numa folha de papel. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas não você não está melhorando as suas chances se você deixar para esse tipo de situação. Até porque você vai ouvir perguntas em entrevistas de, mas por que Austrália? Você conhece aqui a Austrália? Você já esteve na Austrália alguma vez? Aí você fala, olha, eu não conheço a Austrália, não conheço ninguém na Austrália, nunca tive numa conferência por aí, não sei o que vocês fazem de pesquisa. Quer dizer, se você chegou nesse ponto na entrevista e veio com essas perguntas, você deixa de ser um candidato tão atrativo. Por outro lado, se você fala, não, eu já faço pesquisas com o pessoal na Austrália, da Universidade X e Y, desde tanto tempo, eu já estive aí em 1 ou 2 congressos, na situação tal e qual, e conheci o grupo do fulano ou da ciclana, e por aí afora, você mostra um preparo, a gente diz aqui que você fez o seu homework. O seu homework está afiado. Então, essa questão do expandir a sua rede de pesquisa internacionalmente é bom não só para a CAPES, não só para o seu desempenho do seu programa no Brasil, mas também é muito bom se você tem essa aspiração internacional. E eu coloco isso como o primeiro fator, porque o contato, o conhecer, é até mais forte do que a produção. Eu vou colocar. Como é que foi o seu caso em particular, Macau? Você foi fazer um pós-doc? Como é que foi a sua estratégia para aumentar esse ponto 1 aqui em particular? A minha estratégia foi mapear, primeiro, a região para onde eu gostaria de ir. Então eu pensei em todas essas possibilidades, pensei em Canadá, Estados Unidos, pensei em Europa, pensei aqui em Austrália, Nova Zelândia, eu mapeei e cheguei à conclusão que o lugar para onde eu gostaria de ir era Austrália e Nova Zelândia. Quando eu mapeei isso, eu comecei a mapear os congressos que estavam acontecendo na região e comecei com fundos próprios, até algumas vezes, participar dos congressos aqui. E quando eu vinha num congresso, antes do congresso, eu levantava todas as pessoas que estavam apresentando no congresso, todos os que eram professors, que eram da minha área, e montava um booklet
com a foto da pessoa, os principais trabalhos da pessoa, a universidade da pessoa, quem é quem, um caderninho de referência. E eu chegava no congresso com um caderninho no bolso, olhava para as pessoas em volta, olhava para a foto, falei, ali, é aquela pessoa que eu tenho que conversar. E aí eu ia para a conversa, falava, olá, tudo bem, e me apresentava. E é uma coisa interessante que o Brasil tem a imagem que o estrangeiro tem do brasileiro é melhor que a imagem que o brasileiro tem de si próprio. Então, quando você é brasileiro e se apresenta num ambiente onde não há muito afluxo de brasileiros, o interesse deles é genuíno. É uma coisa, tá vendo? Chegou alguém de fora e, não, pô, você é do Brasil, que interessante, que legal, me diz o que você está fazendo. E claro que o interesse inicial deles vai ser no que eles podem obter valor na conversa com você. Eles vão querer fazer pesquisa, dados, vão querer capturar aluno para a universidade deles, eles têm os interesses próprios e você tem que, na conversa, ressonar esses interesses, né? Você chegar na conversa, olá, tudo bem? Estou pensando em vir para a Austrália, aí tem um lugarzinho aí para mim? Tem um esquema? Tem um esquema? Não tem esquema. Não é essa a conversa. A conversa é, olha, então, eu vi aqui qual que é a sua pesquisa, eu faço uma pesquisa semelhante, vamos trabalhar junto, vamos escrever um paper. Essa foi a minha abordagem. Então, esse dever de casa ajuda bastante. E é claro, aí você vai parar, depois que você fez o seu dever de casa, depois que você teve o seu networking e tudo mais, vai parar na questão de quais são as suas credenciais acadêmicas. Então, você tem experiência fazendo o quê? Como é a sua produção? Você é um editor de um jornal internacional? Isso ajuda. Você é um chefe de departamento, um coordenador de programa, você tem experiência submetendo os relatórios, trabalhando com os órgãos governamentais, todas essas coisas ajudam. Contam, mas o principal, sem dúvida, vai ser como é que é a sua produção, e aí a gente entra num detalhamento que é necessário. A sua produção científica, ela tem que ser competente, mas ela não pode ser também passar a impressão que você está gaming the system, como a gente fala aqui. O que eu digo gaming the system? Eu tive recentemente numa seleção para professor, alguns candidatos, que você olha o Google Age Index, Google Scholar Age Index dos candidatos, para cima de 60. E você olha aquilo, você começa a coçar a cabeça, né? Poxa, o cara tem 8 anos de carreira, 10 anos de carreira, para cima de 60, o que está acontecendo? Aí entra um pouco naquela história da publicação em journals que não são predatórios, mas que você para pensar e fala, veja bem, olha só. Então, uma coisa que é muito importante quando a gente avalia aqui, quando a gente vê a produção, a gente mapeia, claro, quais são os principais journals daquela área específica. Você está falando em RH? Quais são os principais journals internacionais da área de RH? Esse. Ok, eu quero ver publicação seguindo a lista IBDC, não é? Imagino que é a lista australiana, não é isso? Pois é, a discussão da lista IBDC aqui é semelhante à discussão da lista da Qualis do CAPES aí. Você olha umas coisas que você balança a cabeça e fala, não acredito que esse daqui é um A-Star. Não pode ser, os caras não podem estar falando a verdade. Então, tem gradativamente mudado mais para uma coisa do próprio Web of Science ou do Esquimago, mas os key ones. Então a gente aceita tanto ABDC quanto os keys. A gente tem sido assim olhado com certa reserva para o que é a lista ABDC, porque a gente entende que ela tem as suas interpretações curiosas, vamos colocar dessa maneira. E nesse sentido a gente... Oi? Desculpa, tem seguido o Web of Science, tem seguido o Simago, Scopus, Quartil de Scopus, como é que funciona? Isso, exatamente, é pelo Quartil. A gente procura ser otimista e falar qual que é o melhor dos dois, né? Se o artigo está melhor no ABDC ou melhor no Quartil. O que às vezes acontece, quando tem um artigo que é um ABDC A-Star e o Quartil dele é Key 2, a gente olha, dá uma risadinha e fala, tudo bem, tudo bem, é o sistema. Mas o que acontece algumas vezes, e que era prejudicial ao acadêmico, era você ter um journal que era B no ABDC, só que de repente é um Q1.
Você fala, poxa, como é que pode um negócio desse? Né? Que a atualização demora, a atualização é estranha. Então, não, Q1 é Q1, é um brinquedinho direito. Então, a gente olha as duas coisas atualmente. E aí o que a gente espera é que a pessoa publique nesses journals que são da área, a gente quer ver as publicações, e interdisciplinariedade é uma faca de dois gumes. Bem usada, como um tempero, é interessante. Agora, como você começa a ver a pessoa publicando muito em journal de odontologia, em journal de alguma coisa assim que é muito diferente, que a gente sabe que tem uma visão totalmente diferente de coautoria, de quanto de esforço que é colocado no artigo, a gente começa a fazer perguntas. Então, voltando ao ponto inicial, quais são as duas principais questões para você resolver para uma carreira internacional, você mandar o seu currículo, aplicar e tudo mais? É você ter essa familiaridade com o ambiente para o qual você está aplicando para a vaga, e a outra é você ser um acadêmico sólido, uma acadêmica sólida, e que tem uma produção científica internacional, relevante e na área que é a sua área de expertise, com algumas doses de interdisciplinariedade, mas não muito. Mas não muito. Muito bom, muito bom. Macau, quem atuar em particular, quem quer atuar em particular aí na Austrália, né, deve buscar uma vaga para professor, para pesquisador, tem diferença, não tem? Começa como aí, né? Já entra num programa de pós-graduação, começa na graduação, explica um pouquinho como é que é o estágio, o processo Sim. de contratação. Uma confusão muito grande que não só o brasileiro, mas o latino faz, e também até o asiático, e isso dá um curto-circuito muito grande aqui na Austrália, é você se autodenominar professor. O que a gente chama de professor no Brasil não é professor na Austrália. São duas coisas, existe um mundo de distância entre as duas coisas. Então, o típico professor no Brasil, aqui na Austrália, é um lecturer, não é um professor. Okay. Então, você fala, tem uma vaga aqui para professor nessa universidade, eu vou aplicar. E você não é um professor, você na verdade é um lecturer. Aí nem olham o seu currículo, assim, você nem começa a fazer parte do processo. Então, essa questão de terminologia é importante para você ter um cuidado quando você vai aplicar para essa posição. Aí, voltando para a pergunta, você pode colocar ela mais uma vez? A pergunta qual que é o caminho mais fácil para se engajar, né? Você se candidatar a um professor, um pesquisador, como é que é o processo mais usual, digamos assim? A gente sabe que em administração, diferente de, por exemplo, biologia, essa vaga do pesquisador é uma vaga mais rara. Se você vai para ciências biológicas, ciências naturais, você tem muitas vezes o laboratório, onde você realmente precisa do pesquisador de início de carreira, e aí você tem a figura do pós-doc, passa a ser uma questão atrativa. E, de novo, o pós-doc é uma coisa diferente no Brasil e aqui na Austrália. No Brasil, o pós-doc muitas vezes é aquela ideia que você, terminei meu doutorado, eu vou estudar um pouco mais, vou fazer um pós-doc numa outra instituição no exterior, e vou ficar lá uns 6 meses e eu volto, alguma coisa assim. Aqui na Austrália, pós-doc é um emprego de carteira assinada, e você já é um acadêmico estabelecido, você é um acadêmico como todos os outros no pós-doc. Não é um momento para você estudar. Um pós-doc aqui é um emprego assim como de um professor, ou de um lecturer, ou de associate professor, é um emprego normal. Você é remunerado. Tem prazo para fechar? Tem prazo para finalizar? Ele pode ou não ter prazo. Normalmente ele tem, mas é um prazo longo, 2, 3 anos. Normalmente aqui na minha instituição são 3 anos, e você vai estar recebendo a mesma coisa que aquela outra pessoa que está naquelas posição há 4, 5, 6 anos. Não é uma coisa assim, não é um trocado. Então, às vezes você tem aqui o brasileiro achando, posso fazer um pós-doc na sua instituição? Veja bem, o que você chama de pós-doc não é o que nós chamamos de pós-doc, são coisas diferentes. Então, você consegue seguir por esse caminho? Em outras áreas, eu diria que é mais fácil. Na área de administração, as chances são bem mais restritas. Aí você, tentando uma vaga por aqui, você tem de novo uma bifurcação que é importante. Você pode procurar por uma vaga, que a gente vai dizer assim, que é uma vaga que conduz a uma situação permanente, é uma vaga que é uma situação, como chamar assim, de provisória. Uma vaga permanente é você ser um acadêmico que faz parte do programa. Uma vaga provisória é você dar aula no programa. Então você vai dar aula no programa, você pode ser um sessional. Um sessional, ele vai receber por
por matéria, por aula que ele está ministrando, por prova que ele está corrigindo, por monitoria que está fazendo. É um outro caminho, onde você tem até muito mais oportunidades, mas não é um caminho estável, é um caminho, vamos dizer assim, de transição. Quando eu comecei aqui, eu comecei como um sessional, então eu tinha algumas matérias, eu dava aula nessas matérias, não era contratado permanente da instituição, mas tinha lá as minhas responsabilidades, as minhas atividades. Então, este é um caminho, tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, talvez o ponto mais importante não é um caminho onde você quer estar por muito tempo, não é um caminho sustentável em termos de carreira. Session é um caminho, ser um membro permanente do grupo acadêmico é o caminho mais desejado. E como é que você participa disso? Você vai ou ser um aluno de doutorado daquele programa, que acabou conhecendo quais são as necessidades, desenvolvendo a sua pesquisa, e você faz aquela migração natural, como no Brasil Então, você vê, muitas vezes você faz o doutorado no programa, conhece as pessoas, começa a dar uma aula aqui, fazer uma pesquisa ali, abre uma vaga, você aplica para a vaga, está bem qualificado, e você entra. Este é um caminho. E o outro caminho é, realmente, eu vi a vaga no site da instituição, e acredite ou não, sim, a maioria das pessoas que nós contratamos, a gente contrata por vagas que são abertas globalmente. A gente coloca lá, anuncia em alguns lugares globais, e a gente vê currículo, normalmente. E aí, o modo de você conseguir essa vaga é você aprendendo quais são as regras do jogo por aqui, para você escrever um currículo adequado, para você submeter um expression of interest adequado, e você se colocar numa posição que te leve para uma entrevista. Então, eu diria que essas são algumas das principais formas de você vir para cá. Aí você pensa, vou fazer um pós-doutorado no modo brasileiro. Então, eu conheci alguém na Austrália que vai ter uma oportunidade para ficar lá com eles por 3 meses, 4 meses, 5 meses, e enquanto eu estiver lá, eu vou me enveredar pelo programa de pesquisa deles, e vou ver se tem oportunidade para eu dar aula. Funciona, mas eu diria assim que são poucas as oportunidades que você vai encontrar que fecham com essa descrição. Com essa descrição dessa forma. Bacana, muito bom. Aliás, qual que é o site? Adianta pra gente aí o site da instituição que você está atuando, quem quiser, inclusive, procurar, né? E o seu e-mail também, já em adiantamento, se possível, por favor, Macau. Claro, eu diria que para você procurar por oportunidades na Austrália, um lugar interessante para você ir além da minha instituição é na ANZAM. ANZAM, Z-A-M. Australian New Zealand Academy of Management, ANZAM. A ANZAM é o equivalente do Academy of Management dos Estados Unidos, é o equivalente ao que a gente tem aí no Brasil também, que a gente está falando do ENAMPAD, vamos dizer assim. Tem uma característica muito próxima. E eles têm no site deles a parte de vagas. Quais são as vagas que estão sendo oferecidas pelas várias instituições na Austrália? Esse é um caminho. Vou tomar a liberdade de colocar o site, procurar e colocar no link da descrição desse vídeo o site, claro, para as pessoas se informarem também. Né? Outro lugar onde você vê essas vagas é no seek.com. Seek, SEEK.com, que é a principal plataforma de empregos que você tem na Austrália. E, por exemplo, quando nós anunciamos uma vaga, nós anunciamos a vaga no Seek. Então, esse é um outro ponto onde você vai conseguir essa vaga também. No caso específico da minha instituição, o jeito mais fácil é você dar um Google. Então, você dá um Google para o ECU, de Edith Cowan University, e joga um Google lá e pergunta para o Google, ECU, só coloca Austrália, porque existe a East Carolina University nos Estados Unidos, que também é ECU. Então, você tem que colocar ECU, Austrália, Job Positions, ou Academic Positions, ou alguma coisa assim, e o Google vai te jogar bonitinho no nosso site. Maravilha. Eu estou chamando às vezes Flávio Macau, conheço como Macau já há muitos anos, então eu estou confundindo aqui em parte, né, Macau, não tem problema não.
Fala um pouquinho dos desafios, né, do jeito que você está falando, parece fácil, mas como é que foi aí o começo para você, os desafios iniciais para você chegar, porque parece muito simples, mas não é tão simples assim. Exatamente, parece que vai lá, conhece as pessoas, troca um sorriso, começa a trabalhar, e aí vai comprar casa e tá tudo feliz, né? O que eu falo para as pessoas é assim, sem planejamento, dá, sem planejamento dá, mas a quantidade de risco que você está assumindo é magnífica. Então, se você tem 17 anos, dá para você fazer um negócio desse sem planejamento e se jogar. Se você tem 35, ou no meu caso eu tinha 40, quando eu comecei a fazer o plano para vir para cá, casado, 2 filhas e tudo mais, você precisa de um plano. Então, eu diria que uma das coisas mais importantes que você precisa ter é um plano e procurando informação para entender a regra do jogo. Por exemplo, o jeito que se escreve currículo aqui é bastante diferente do jeito que se escreve currículo no Brasil. Então, eu contratei uma pessoa para dar uma olhada no meu currículo, para reescrever o meu currículo, e ainda assim, o meu currículo reescrito de 6 anos atrás, eu olho para ele hoje com desespero. Porque não é que ele fosse ruim tecnicamente, é que ele era escrito de uma forma que não é a forma que se lê o currículo aqui. Então, você tem que aprender como é que você escreve um currículo para os moldes do país onde você está indo. Você tem que aprender como você escreve um expression of interest para os moldes do país que você está indo. Também digo que quando você muda para um país novo, como a Austrália, os primeiros 2 anos, se você não chega exausto ao final de cada dia, quando você chega em casa, você está fazendo alguma coisa errada. Tem que estar exausto. Por causa da adaptação de inglês, o que é que pega principalmente? É tudo. Por exemplo, a adaptação de inglês e a adaptação do meio de comunicação. Quando eu cheguei aqui e ia botar gasolina no carro, as perguntas que me faziam no posto, eu não entendia o inglês e não entendia a pergunta. Eu ficava olhando para a cara da pessoa, o que essa pessoa tá fazendo. Hoje eu sei, hoje eu entendo que você chega no posto de gasolina, você abastece o próprio carro, entra na lojinha, vai no caixa da lojinha, a pessoa vai perguntar primeiro para vocês, você tem um cartão de desconto da Porto Seguro, ou de qual é o lugar de desconto daquele posto, vai perguntar se você quer o recibo, e vai perguntar se mais uma coisa, tem uma sequência natural da comunicação, que é assim em qualquer posto de gasolina. Eu não conhecia essa sequência. Então eu tentava entender, ficava assim, sabe? Você balança a cabeça, o que está acontecendo por aqui? Então você tem a pressão do próprio trabalho, para você entender quais são as regras, como é que se joga o jogo, como é que você dá a sua aula, como é que são seus alunos, e tem a pressão do ambiente onde você está. Quer dizer, como é que as pessoas se comunicam, como é que são os sotaques e tudo mais, e de você entender o que está acontecendo, entender qual que é o esporte local, entender qual que é o horário de funcionamento do supermercado. É completamente diferente do que você está acostumado no Brasil. E, somando-se a tudo isso, cansa, sabe? Você ouvir inglês o dia inteiro, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, até você realmente se acostumar a isso ser uma coisa natural, para mim era um esforço a mais ter que me concentrar em inglês, ter que me comunicar em inglês. Então, mesmo as coisas simples, reuniões simples, eu saía cansado. Falava, nossa, hoje em dia eu já cheguei, não estou há muito tempo aqui, já acontece uma coisa um pouco diferente. Às vezes me cansa falar em português, porque eu, putz, qual que é a palavra em português mesmo? E aí você começa a misturar as coisas, aí fica uma banana split do cão aí. Então, essas coisas levam tempo. Ainda mais se você não está vindo sozinho, não está vindo sozinha, aí você tem que cuidar não só da sua adaptação, como da adaptação das pessoas que estão vindo com você. Aí você tem criança, você começa a pensar, como é que eu vou fazer com a história de bullying? Que tá chegando aqui uma criança, meus filhos, minhas filhas, são estrangeiros, não falam a língua na mesma familiaridade que as pessoas falam daqui, não entendem da cultura, não sabem que é isso, que é aquilo, não sabem o que é Vegemite, não sabem o que é um carnival. Você fala que carnival tem uma conotação completamente diferente do que é carnival no Brasil. Carnival aqui é qualquer competição esportiva, é um carnival. Então você tem o Footy Carnival, é uma competição esportiva do esporte local de futebol aqui. Não é o carnaval, como a gente está acostumado. Então, até você gerenciar tudo isso e com as pessoas que vieram com você, isso toma uma energia muito grande. E eu ouvi isso de outra pessoa, a afirmação não é minha, e eu endorso a afirmação de que são 2 anos.
Leva 2 anos até Pois. entender onde você está, o que você está fazendo. Depois de 2 anos, assim, é que nem você pegar a barreira do som. Antes você Sim, chacoalha, 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 cansa, chacoalha, um negócio, aí passou daquela barreira, o negócio vai fica mais tranquilo. tranquilo, vai fluido, vai bem. Foi bom você ter falado desse período para a pessoa que quiser ir também não ter uma expectativa de que com 6 meses vai estar tudo tranquilo aí no país que estiver, né? Você comentou da questão do currículo, né? Tem algum site, caso alguém queira, mais uma vez, se candidatar a alguma vaga na Austrália, que ajude a fazer um currículo local? O que você indicaria para alguém eventualmente interessado? Macau, você conhece? Existe essa possibilidade? Muitas vezes as próprias instituições têm um currículo padrão. Então, se você Uhum. cavar um pouquinho, volta para aquela história do networking. Ah, você fez o networking, conheceu a pessoa, descobriu que tem a vaga naquela instituição, pede para eles um currículo acadêmico padrão, pede um template. E a pessoa vai te passar Uhum. um template da instituição. Então, isso é uma coisa que ajuda. Algumas instituições têm o currículo dos próprios acadêmicos publicados no site. Então, você vai Ah, lá e vê, olha, eu estou vendo essa pessoa que trabalha lá, olha o currículo oficial deles, eu vou colocar meu currículo da mesma forma. Acho que a grande diferença, só para dar um pouquinho de ideia no que é essa história do currículo, que é diferente, no Brasil a gente relata muito a nossa posição e a atividade. Ah, então eu sou coordenador do programa X e a minha atividade envolve isso, 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 aquilo. Aqui, isso daqui é irrelevante se você não traz o resultado. Então, eu sou o uhum. coordenador do programa, faço X coisas, e o resultado que eu trouxe para a instituição foi um aumento de matrícula de tantos por cento, um aumento da qualidade de tantos por cento, a elevação da nota do programa junto ao governo deste patamar para aquele patamar, a criação de um Uhum. seminário disso, a criação de um júri naquilo. Então, aqui se dá menos preocupação, menos atenção para aquilo que você é, e muito mais atenção para o resultado que você trouxe. Então aqui é tudo métrica, métrica, resultado, qual que é a avaliação que os alunos fazem da sua aula, quantas vezes o seu artigo é citado, quantos papers você revisa por ano, tudo resultado. Uhum. Muito bom. Macau, fala um pouquinho, embora seja intuitiva a resposta, né, das vantagens de fazer uma carreira internacional, né, por que que você foi em particular, inclusive, né, o que que você buscava, né, e das vantagens de você buscar essa internacionalização aí tão intensa como você fez, certo? Eu diria que uma das grandes vantagens é que uma vez que você quebra a barreira, o mundo passa a ser o seu quintal de verdade. Então você sai do Brasil e vai para um outro país, depois para você ir para outro país, outro país, outro país, outro país, você já desenvolveu o skill, funciona muito bem. E aí você passa a ter muitas oportunidades, realmente. Né? Você sai da limitação do nacional e você começa a pensar, poxa, posso ir para qualquer lugar do mundo. Então, uma vez que você Uhum. quebra essa barreira, isso é uma vantagem para mim muito, muito importante da carreira internacional. Amplie os seus horizontes, você conhece culturas e modos e coisas que você não conhecia antes, isso é muito, muito bacana. Para quem gosta, é claro, tem gente que não gosta nem de pegar o avião para ir para Disney, então eu respeito. Mas para quem tem essa ideia de vou expandir os meus horizontes, vou conhecer outras culturas, outros lugares, uma coisa, é claro, ajuda bastante. Tem um pequeno porém, que as pessoas costumam pensar pouco, mas que na carreira internacional você acaba assinando uma carta para se tornar eternamente um estrangeiro. Então, em qualquer país que eu esteja ou vá morar, eu sou um estrangeiro, e se eu voltar para o Brasil, eu sou um estrangeiro. Você corta a raiz a hora que você sai do Brasil e Uhum. não tem volta, não tem como você recosturar isso. Então, quando eu vou Uhum. para o Brasil hoje, eu me sinto um pouco estrangeiro. Quando eu estou aqui na Austrália, eu me sinto estrangeiro. Eu nasci na Austrália. Se eu for trabalhar, eu estive no Japão recentemente, sou estrangeiro. Então, você, ao cortar essa raiz com o Brasil, você passa a ser eternamente um estrangeiro. Isso não tem volta. Ok. Mas você amplia muito a sua rede de contatos ao fazer carreira internacional e você acaba se afastando, que eu digo que um pouco, o Brasil tem um pouco de reserva de mercado. O fato de você ter o idioma como uma barreira muito grande no Brasil cria uma reserva de mercado, que é positivo para o brasileiro, claro, que domina o idioma, mas Uhum. que torna ao mesmo tempo difícil para você ir para o exterior. Então, a hora que você consegue fazer essa carreira, você quebra
esse domo da questão brasileira, você passa a ter realmente como possibilidade qualquer carreira, em qualquer lugar, em qualquer instituição. Você está falando em inglês, você pode ir para... Tem muita oportunidade, por exemplo, no Oriente Médio. Eu tenho muita gente da minha equipe que vai para Dubai, porque tem muito dinheiro, sabe? Emirados Árabes, Arábia Saudita. Para certas pessoas, aquilo lá funciona bem, tem um dinheiro forte rolando ali. Então, você saí do Brasil, fiquei um pouquinho em Singapura, agora estou indo para Dubai, salário lá estão pagando, fora de série, vou ficar lá por um tempo. Então, dependendo da sua circunstância, você passa a encontrar vagas que se encaixam ao seu perfil, ao seu gosto e que estão sendo oferecidas nos mais diversos lugares do mundo. Essa eu diria que é uma grande vantagem da internacionalização. Muito bom. A gente começou a nossa prosa aqui falando da importância do network, né? Então, vou pedir a gentileza de você deixar o seu e-mail para quem quiser contatar. Vai começar o contato com você aí na Austrália, né? Quem sabe é uma oportunidade para quem quiser. Eu vou passar o meu e-mail, mas como muitas outras coisas na vida, o jeito mais fácil de encontrar o meu e-mail é digitar o meu nome no Google. Então você coloca Flávio Macau no Google, o Google vai apontar assim para o meu site lá na instituição e você vai achar o meu e-mail lá. Talvez seja a coisa mais fácil das pessoas memorizarem. Formalmente o meu e-mail é f.macau@ecu.edu.au. Então, como é uma coisa muito longa, f.macau@ecu.edu.au. Lembra disso ou joga no Google? Flávio Macau. Eu também vou colocar aqui na descrição desse vídeo aqui para facilitar para todo mundo aqui, sem ter problema nenhum. Para fechar nossa conversa aqui, já tomei bastante tempo. Alguma dica adicional, Macau? Quem está começando agora, quer começar a pesquisar, qual que é uma dica adicional aí para você poderia passar para o nosso público aqui interessado? Não acho que é tão simples quanto parece, porque não é. E tenha resiliência. Muitas coisas vão dar errado no seu plano. Uma outra questão é a pessoa pode achar, o Macau fez um plano de 2 anos, o plano deu tudo certinho, né? Meu plano deu errado em vários momentos. Por exemplo, um momento interessante é quando eu vim para uma reunião aqui na Austrália, em um congresso, eu tive um problema com o visto, porque eu estava na minha cabeça incorretamente que era que nem Estados Unidos, você pega o seu visto no passaporte antigo, pega o passaporte novo, mostra o visto do passaporte antigo com o passaporte novo, te deixa entrar. Não, aqui na Austrália não, você está com o passaporte novo, você tem que atualizar no sistema. Eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, estou para embarcar no avião, a menina fala, não, você não pode embarcar, seu visto não é válido. Não, mas olha aqui, passaporte antigo, não, você trocou o passaporte, não é válido, volta para casa, meu filho. Então, coisas vão dar errado no seu plano, isso faz parte do jogo, e aí você precisa ter resiliência e contornar essas barreiras até que você chegue na situação objetivo final seu, e aí você se estabiliza e se estabelece. Mas tem um plano, e quando o plano der errado, porque elementos do plano vão dar errado, tenha resiliência para passar por essas situações. Muito bom. Macau, muito obrigado pela possibilidade de conversar com você, por a riqueza dessa informação que você está trazendo aqui para a gente aqui. Não tenho palavras para agradecer toda essa atenção e essa aula que você deu aqui para a gente no Mundo Acadêmico. Imagina, Vitor, satisfação. Se você, assim como eu, também adorou esse conteúdo, eu peço gentileza para você dar o like aqui no vídeo, isso ajuda no desenvolvimento do canal. Ao mesmo tempo, compartilhe esse conteúdo com outros colegas, professores, que eventualmente têm interesse em fazer uma carreira internacional também, né? Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aqui, por ter assistido. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.